Mais um programa Faces no Ar e hoje nós estamos gravando esses novos episódios aqui no edifício Live da construtora da Ball. Esse é o apartamento decorado e a gente está aproveitando esse espaço, esse living gigante aqui para gravar essa edição do programa Faces. Cheguei a me enrolar aqui porque eu tô com duas pessoas super importantes aqui para mim, né? A nossa entrevistada, que é Japa Mantovani. Tudo bem, Japa? Oi, E o nosso tema é cancelamento. E a Tizi aqui, que entende tudo de internet. Eu pareço que entendo, mas eu não entendo. Eu tive até que pesquisar para saber o que é cancelamento. Ai, gente, eu falei, Valdecir, por favor, né? E a gente falando um tema tão polêmico que é o cancelamento na internet, a política do cancelamento, né? A gente chamou a Japa, que vive na internet há muito tempo também, para conversar com a gente sobre isso. Passou por situações das quais pode falar. Já fui cancelada. Na carne, né? O cancelamento lá. Eu, Japa, então, assim, para quem, como o Val, não sabia, vamos explicar o que seria a política do cancelamento que existe hoje. O cancelamento, a gente teria que ver ele por fases, né? Porque ele já existe há muito tempo. Ele existe desde o tempo do jornal, da TV tradicional, e depois da TV mais moderna, e hoje ele veio para a internet também. Só que na internet ele tomou proporções e profundidades muito diferentes. Mais rápido também, né? Mais rápido, todo mundo pode cancelar alguém. Antes eram só os veículos de comunicação que poderiam cancelar alguém, mas na verdade, se a gente for ver, o cancelamento já existe desde as tribos que colonizaram o bullying planeta, na escola, né? um tipo de cancelamento. Não, na verdade, o cancelamento já existe, por exemplo, quando alguém fazia alguma coisa que a tribo não aceitava ou que não concordava, colocava aquela pessoa para fora da tribo e pronto, esse era o método de cancelamento. Ok, eu já entendi, mas eu não quero tanta profundidade. Você é muito inteligente, vamos focar na internet. Eu quero saber disso, porque é uma terra de ninguém e não mostra a cara. Eu vou lá, falo mal de você, falo bem, polemizo e tudo, e não tô me mostrando. Isso dá um poder à pessoa que, na verdade, se fosse na real, do jeito que você está explicando lá no passado, que sempre existiu, não existiria. Então é uma coisa meio desumana, meio desigual, dá voz a um bando de gente, porque eu acho assim... O anonimato protege e traz poder. É isso que eu queria que você falasse. Como é que você vê isso? Porque você sentiu na pele. Eu senti na pele. Eu senti na pele de maneiras diferentes, né? Por exemplo, eu senti vendo outras pessoas sendo canceladas e eu falava assim, mas gente, eu acho que dá pra entender o lado da pessoa. O que ela falou não foi por mal, ou ela poderia ser educada e conscientizada sem ter sido cancelada. Não foi nesse sentido. Sabe? Porque tem um cunho educativo em alguns cancelamentos, tem um cunho punitivo em outros cancelamentos, mas tem também um cunho de vexação, sabe? De como se fosse um linchamento público em alguns tipos de cancelamento. E nem sempre essa é a medida mais inteligente, também mais polida, né, para ser tomada. Então, o cancelamento hoje, ele tem proporções diferentes, porque, por exemplo, uma guria de 12 anos que não sabe nada da vida pode vir e cancelar você com 30 anos de carreira por uma coisa que ela pegou fora do contexto e não interpretou bem e levou para o pior lado possível. Muitas vezes o cancelamento acontece a partir disso. Outras vezes as pessoas que não te conhecem, não conhecem o contexto em que você está inserido, como a sua fala se desenvolveu, sabe? A gente pode pegar um recorte de 10 segundos da nossa conversa hoje e virar um cancelamento. Esse é o perigo que a internet trouxe da maneira como ela está hoje e a proporção que os cancelamentos tomam. E os cancelamentos, muito mais do que, por exemplo, afetar profissionalmente hoje, tem várias histórias, se a gente puxar na internet, pessoas que acabaram com a própria vida, que mudaram de cidade, de carreira, destruiu família, casamento, cancelamentos que muitas vezes foram justos, mas muitas vezes foram injustos. E falando nesse cancelamento, né, o mais emblemático, quando a gente lembra de você, foi da época, né, do Covid. Que a gente teve do Covid. E já, você que passou por esse cancelamento, por essa situação, como é que você pode falar dela, né? Porque assim, eu acho que o maior medo de todo mundo que trabalha com a internet é do cancelamento, né? E esse é o grande medo dessa geração mais jovem também. Porque da mesma maneira como eles são cruéis e muito pesados na hora de cancelar, eles não fazem muita coisa pelo medo do cancelamento. E o cancelamento na internet toma proporções grandes, mas eles têm medo até mesmo do cancelamento dentro de casa, de tentar uma coisa e mudar de ideia, de tentar um empreendimento e não dar certo, apostar em uma carreira e não gostar, não conseguir, ter que mudar. O cancelamento que as pessoas fazem com os outros, mais dia menos dia, acaba voltando para elas. Acho que isso é até meio bíblico, né? Que com o mesmo peso que você julga, você também se julga e mais adiante é julgado também, né? O cancelamento hoje, que esses jovens, que essas pessoas tendem a fazer na internet, não toma proporções na vida real. Eu lembro que na época em que eu sofri esse cancelamento, várias assessorias do Brasil inteiro, como tomou uma proporção muito grande na época, e estava todo mundo online, todo mundo dentro de casa. Foi no início. Eu tive grandes pessoas entrando em contato comigo para me orientar a respeito disso. E como eu nunca tinha visto um cancelamento local, né, e na internet, muito menos passado por isso, para mim era uma coisa que demorou muito para cair a minha ficha, né? Alguns profissionais são especializados nisso, né? Eles chamam de gerenciamento de crise, não chamam
um gerenciamento de cancelamento, mas não deixa de ser, né? Por exemplo, o Marcelo Tasso, a equipe dele entrou em contato comigo e falou, olha, a gente é especialista em gerenciar esse tipo de acontecimento que está acontecendo com você, a gente não acha certo e existem medidas que você pode tomar a partir disso, nesse aspecto, que vão muito além das medidas judiciais, que são também as medidas de, por exemplo, como se posicionar, em que aspecto deixar quieto, em que aspecto se posicionar, para a quem você vai recorrer, né? Porque quando as pessoas são canceladas, existem as pessoas que falam, realmente, tinha que cancelar mesmo, o que essa menina tá falando? No meu caso, por exemplo. Mas existiam pessoas que falavam, não, mas eu entendi o que ela quis dizer. Ah, eu gostei dessa piada, eu também faria. Ou pessoas que falaram, nossa, ela foi cancelada e eu penso a mesma coisa, ela foi cancelada e eu poderia estar ali no lugar dela sendo cancelada porque eu também gostaria de falar isso. Mas como é que bateu isso em você, Japa? Porque foi no início da pandemia, todo mundo sensibilizado. Foi uma brincadeira. Foi uma brincadeira, e daí tirada de contexto. Foi uma brincadeira, ela me contou como foi maldade de um vizinho, daí eu falei, vai lá, bate na porta, já que você tá escancarado, o povo metendo a lei em você, eu falei, vai lá, expõe ele e fala tudo. Não. E ela se calou. Eu achei uma grande bobagem. Apanhou e ficou quieta. Por que você não falou quem foi que fez isso e por que fez isso? Eu sei porque eu sou seu amigo e na época eu vi o quanto você sofreu e você me contou a real. Você fez uma brincadeira, a pessoa usou de má fé. Porque assim como a gente tem consequências em todos os aspectos de todas as atitudes que a gente tem, a partir desse momento, o que você toma de posicionamento pode marcar você e te conduzir por caminhos que talvez não seja o que você queira. Por exemplo, comprar uma briga, alimentar a inimizade, alimentar a rixa, ou ser marcada como uma profissional que é a partir daquilo, né? Tem várias pessoas que surgem e fazem sucesso através de cancelamentos. Existem, inclusive, agências que ficam bolando estratégias de cancelamento para sair por cima do cancelamento. É o fale mal, mas fale de mim, né? Mas não era o que eu gostaria. Não. E daí as orientações que eu recebi de mais de uma agência, de mais de um profissional, de mais de uma pessoa era, você gosta disso? Você gostou? Essa é a sua vida? Você gosta de zoar, de fazer humor, de alguém falar mal, mas falar de você? Eu falei, não. Meu trabalho é sério, meu trabalho é assíduo, é super estudado, eu sou uma pessoa diferente, eu não gosto de fazer mal pra ninguém, não gosto de ser ácida, de machucar ninguém, isso não faz bem pra mim. Eles falaram, então não é esse caminho que você tem que seguir. Inclusive algumas agências, né? Eu recebi uma proposta, na época, recebi uma proposta da GNT, que eles gostariam que eu fosse morar durante a pandemia em São Paulo e eles iam ver o que eles iam fazer comigo. Porque como eu fui a guria que virou o cancelamento do Covid e eu fiz piada com o Covid, eles gostaram. Eles falaram, a gente entendeu o teu humor e a gente achou inteligentíssimo, foi muito rápido. E daí eu falei, não, gente, mas eu não sou humorista, eu não levo talento pra isso, não é o que eu gosto e ofender, provocar, ser ácida, essas coisas, eu sou mesmo, eu gosto de uma piadinha mais Mas cínica. numa brincadeira, não é o teu nunca foco. Ficar provocando ou despertando nas pessoas revolta, né? E uma outra coisa que eu quero aproveitar e dar o meu depoimento, porque você na época trabalhava para Santa Lola. Profissionalmente as pessoas acabaram com você, porque teve cliente que ligou na loja. Eu entendi, ela fez aquilo, ok, a opinião dela. Era uma brincadeira, mas enfim, a opinião dela. Ligavam para as meninas, porque a gente continuou postando o trabalho dela, dizendo porque eu não vou mais comprar, porque isso, porque aquilo. Mas aí eu fui puxar lá, vamos ver quando compra. A pessoa nem morava mais aqui, morava em Curitiba. A maioria que mandou mensagem, eu falei, eu não tenho nada que ver a minha posição. Eu falei, eu não tenho nada que ver com a vida pessoal dela. Aquilo foi uma brincadeira, ela trabalha para mim e é isso que faz. Mas a maioria que mandou mensagem dizendo que ia parar de seguir, que isso aqui, nem era mais cliente da loja. Então tem uma maldade, é uma maldade que é prejudicar. Mas as pessoas são ruins, então. Mas, eu acho que assim, não são todas, mas tem uma porcentagem, que é disso que nós estamos falando. Tem gente que é má, que quer aproveitar, que quer tirar uma casquinha, que não gosta dela exemplo, Thaís, viu a oportunidade de prejudicar. Você era blogueira de maternidade, ainda é mãe e tudo, né? Se alguém pega um dia você gritando com seus filhos no condomínio, filma e manda nos grupos, viraliza no WhatsApp falando, blogueira de mãe grita com os filhos. Entendeu? Você poderia ser cancelada o risco e de tal. ser cancelado, ele existe se você respirou, gente. Eu tava até conversando com o Val hoje. Na verdade, a internet, ela virou uma terra de ninguém. Então, é o seguinte, você não pode ter lado. E eu sou uma pessoa que tive problema seríssimo com a política. Você teve com o Covid, eu não cheguei a ser cancelada, mas eu tive problemas sérios por ter me envolvido, por ter dado a minha opinião e que eu acho que eu devo dar, entendeu? Então, assim, todo mundo fala assim, você não devia dar sua opinião. Eu tive problema com a plataforma, né, por isso. Enfim, então, e eu falo assim, não, eu vou dar. Nem que pra isso eu tenho que desistir do que eu tô fazendo. Eu não vou me calar, porque estão tentando me calar. E eu acho que uma das coisas que a gente tava falando aqui com o Val hoje é a liberdade de expressão. Sim. Parece que a gente tá perdendo ela, né? Porque se você comprar qualquer lado que seja indiferente, você vai ter o lado contrário que tá pronto para te apontar. Existe uma explicação psicológica, racional e estudos que comprovaram que o nível de cancelamento das pessoas está diretamente ligado ao recalque. O que acontece? Eu acredito nisso. Eu também acho que super existe dói nela. Por exemplo, vamos citar um exemplo, assim, a grosso modo, né, vendo uma analogia.
Muitas vezes aquele cara que é homofóbico, na verdade ele queria também, mas ele não tem coragem. Sabe? A pessoa que me viu falando sobre aquilo, ela estava morrendo de medo do Covid, ela tinha zero informações sobre o Covid. Eu já estava ouvindo falar do Covid desde novembro, dezembro, eu tava amigos que moravam fora do Brasil falando sobre isso e falando, compre dólar, porque o dólar vai explodir, porque vai ter uma pandemia, porque vai ter não sei o que, e vocês estão loucos, gente, estão por fora. Mas vendo as notícias. Daí eu tava na Espanha, estourou a pandemia lá, deu um lockdown lá, eu tive que voltar correndo pro Brasil, antes de todo esse acontecimento comigo aqui. Então eu já tava a par desse assunto, eu já não tava mais com tanto medo, eu tava me sentindo preparada para enfrentar o que acontecesse. Mas a maioria das pessoas estava apavorada. E eu fui brincar com algo que era um medo delas. Então eu toquei em um assunto que ninguém queria tocar e estava todo mundo com medo. Isso ativou um recalque muito profundo das pessoas falarem, isso não é motivo para brincadeira, né? Porque, vamos falar a real, pode ser feito piada com qualquer coisa, pode ser dito qualquer assunto, mas às vezes a pessoa se ofende. Uns gostam, outros se ofendem. Assim como a gente não agrada a todos, nesses assuntos sensíveis a gente tende a agradar poucos, na verdade. Se a gente brincar com medo de alguém, isso tende a virar um recalque dentro da pessoa e daí surge o cancelamento. Muitas vezes os motivos pelos quais as pessoas cancelam os outros na internet estão diretamente relacionados ao recalque. Por exemplo, hoje em dia está na moda cancelar bilionários. Vocês já estão ligados dessa moda ou não? Não sabia. O que é que todo mundo... Não, eu duvido que um desses bilionário pentelhos que tem na internet, se a gente falar, vem aqui, a gente vai colocar você para ser adotado pelo Donald Trump, eu duvido que nega. Né? Não, jamais, eles querem uma vida de bilionário, eles querem o poder de um bilionário, mas eles cancelam, porque tem uma teoria de que o bilionário só pode ser bilionário se arrancou o couro de muita gente, se explorou muita gente, morreu muita gente, pra ele ficar bilionário. Porque ninguém fica bilionário por causa do trabalho. Nem vi também. Não, é isso mesmo. Então, por exemplo, o cancelamento, o que acontece? Essas pessoas gostariam de ter a vida que essas outras pessoas têm, de fazer o que elas fazem, de ter o poder que elas têm, mas como elas não podem ou não têm força pra ir buscar isso, elas criam esse cancelamento. O cara que é, por exemplo, homofóbico, ele vai lá e fala, porque não foi isso que deu certo, porque não sei o que, fica cancelando quem é trans, quem é gay, quem é qualquer coisa, porque ele gostaria também, mas não tem coragem e não vai pagar o preço que isso custa para assumir o desejo dele. Então as pessoas têm fantasias muito íntimas, algumas são coletivas, como por exemplo o pavor do Covid, algumas são menos coletivas, como por exemplo o etarismo, né? A pessoa até sente atração por alguém mais novo ou sente atração por alguém mais velho, mas daí cancela os outros que têm coragem de ir lá e assumir um relacionamento, tipo a Cláudia Raia, ou não sei mais quem que namora, a Sabrina Sato, que namora um cara super jovem. Rai foi mãe mais velha. Japa, e dentro desse contexto de cancelamento, que assim, eu como trabalho com a internet, eu edito muitos vídeos e faço muitas coisas para muitas empresas, eu sempre tomo muito cuidado. Eu falo, gente, cuidado para não falar assim, porque vai ofender não sei quem. Cuidado para não falar assim, porque pode ofender a Sara. Então você vive nessa política de pisar em ovos para você não correr o risco de dar um problema. Se é de novo, no meu caso, né? Não, eu digo assim, se é direcionado a você ainda, tudo certo, né? Mas para um cliente, quando envolve um cliente, uma empresa, não dá. Então, assim, o cuidado é minucioso. Depois que você passou por isso, levou um tempo para você se estruturar novamente, depois dessas pessoas te atacarem? Como é que é? Eu tive que estudar bastante o que estava acontecendo para daí assimilar e depois superar. Porque enquanto é tipo uma doença, quando acontece com você, você tem que entender o que está acontecendo para depois você conseguir entender o sintoma, o tratamento e a cura. Dessa maneira eu fui com o Covid também, com esse cancelamento. Porque eu falei, gente, o que é isso? Tipo, um ódio coletivo de quem não me conhece, me julgando, tentando me prejudicar gratuitamente. Afinal, eu não fui lá na casa da pessoa e acabei com o casamento dela, né? Então, tipo, pessoalmente, né? A coisa vira pessoal, né? A coisa vira íntima. E daí eu falei, o que tá acontecendo? Eu tive que assimilar o que estava acontecendo para daí trabalhar nisso. Não quer dizer que foi fácil, mas entendendo, me colocando também no lugar da pequenez intelectual, mental, emocional daquela pessoa que pratica o ódio gratuito, eu me coloquei no lugar dessa pessoa e falei, o que eu vou fazer contra uma coitada dessa, que faz um fake para comentar? O que eu vou fazer contra a fulaninha de tal, uma Zé Ninguém, que foi lá me xingar e tentar me prejudicar no meu trabalho? Mas agora, em cima da pergunta, Thaís, ainda, você perdeu muito dinheiro, muitos patrocínios, tudo isso. Mas, na verdade, eu perdi porque eu tive alguns aconselhamentos, né, e eles falaram, agora não é a hora de deixar as pessoas surfarem na sua onda. Eu tinha proposta de, vamos te mandar tal e tal, empresa de álcool, empresa de produtos de limpeza, tudo que era relacionado à Covid, me procurou. Mas o que eles esperavam de mim? Que eu fizesse piar mais... O que aconteceu contigo? E eu não sou mas a minha pergunta é, os teus patrocinadores, que você começou eu lembro que assim, de estava muito forte nisso, Sim. E aí você perdeu. Eu perdi, eu tava assim, tava muito... Bem. Eu tava até aqui de trabalho. E daí veio a pandemia, alguns porque já corto de despesa, etc. Já a gente vai fazer agora, quando encerrar o contrato a gente não renova. Já eram previstos que não iam acontecer. Outros suspenderam por causa do cancelamento. Inclusive, essa hoje é uma prática
mais ou menos comum quando acontece, porque o cancelamento virou recorrente nas carreiras de várias pessoas. Tem pessoas que são canceladas inúmeras vezes, né? Então as empresas já estão mais preparadas para lidar com o cancelamento do seu influencer. Eles suspendem o contrato e voltam depois. Ou então eles cancelam se estiver previsto no contrato. Mas no meu caso, várias empresas entraram em contato comigo e eles falaram, olha, Japa, tem o contrato, tem tudo, mas você sabe o que aconteceu, a gente gostaria de suspender ou de cancelar. E eu me coloquei no lugar e falei, gente, realmente, então causa até pra mim. Eu também não tô com cabeça para ir lá e mostrar um tratamento, para ir lá e mostrar um produto, para ir lá e mostrar uma joia nesse caos todo. E assim, quem tava me vendo ali queria ver só isso, ninguém queria ver outra coisa até porque eles estavam momento. buscando a sua naturalidade no meio do caos, né? Eu acho que a pessoa fica buscando, agora eu quero ver o que ela tá fazendo, onde ela vai, o que ela vai fazer. Eles Nossa, buscam eu tinha em média, na época, 17, 14 mil visualizações. Por exemplo, durante uma viagem, durante um final de semana, 20, 22 mil visualizações nos stories. Eu cheguei a ter 280 mil visualizações nos stories nessa época. Então, nos stories, imagina, porque naquela época não tinha muito Reels nem nada, as pessoas visitando meu perfil 4, porque me viram no G1, porque me viram em site gringo, porque me viram em tudo quanto é lugar. Teve gente que fez podcast na época a respeito. Nossa, agora busca meu nome no Google, o volume de resultados que aparece é impressionante. Algumas pessoas adorando o que eu fiz, outras pessoas me renegando, assim, dizendo que eu era a pior pessoa da humanidade. Opiniões super diversas e muita gente querendo formar opinião a respeito. Porque quando acontece algo assim, todo mundo quer surfar na sua onda. E eles me aconselharam, Japa, se o seu posicionamento não é querer virar uma humorista, aproveitar isso pra bombar a partir disso, porque tem gente que, por exemplo, faz coisas que os outros não gostam, mas tira um bom proveito daquilo. Acho que por exemplo, também, né? Inventa que teve um caso com o Neymar e daí vira ex do Neymar. Vai pro trabalha em cima BBB, disso. quer Duas o pau no pessoas BBB têm e vira o casos ex-BBB. pra daí chamar atenção, pra daí não for Tipo, nada, mentira. focalizando fake. É bem isso. Se você não quer criar a sua carreira a partir disso, porque eu fui bem clara, eu falei, gente, eu tenho talento, eu tenho esforço, eu tenho mérito, eu não vou usar isso. Isso foi um acidente de percurso. Eu não sou essa pessoa que gosta de fazer os outros se sentirem constrangidos, que gosta de provocar o caos, que gosta de incitar a briga e tal. Eu não sou isso, não sou assim. Eu sou de querer agradar, tratar bem, criar uma atmosfera agradável. Eu não sou essa pessoa que as pessoas estão achando que eu sou a partir dessa brincadeira. Então eles falaram, se realmente você não quer, eles me falaram várias vezes assim, tem certeza, porque é uma oportunidade financeira muito boa e tal. Eu falei, gente, dinheiro eu tenho, não tô, tipo, apertada, passando fome. Não é por isso que eu vou vender a alma e vou lá fazer piada sobre uma coisa Até que eu porque mesma aquilo fiquei chateada. não... E se outras pessoas me disseram que aquilo machucou, que aquilo não foi bom, que aquilo fez mal, que aquilo feriu o recalque delas, eu não queria mais tocar naquele assunto. Eu não queria mais ser aquela pessoa que machuca, que desperta o pior nos outros. Então eu não queria mais fazer publi em cima disso, que foram propostas que eu tive, fazer humor em cima disso, também não queria. Mas ao mesmo tempo que alguns empresários caíram fora, vários outros me notaram e me procuraram. Até hoje eu tenho empresários que me contratam, às vezes através de agência, e quando a gente chega para se conhecer pessoalmente, se encontra em algum lugar, já eu amei sua brincadeira da pandemia, eu e meu marido a gente chorava de rir. Tem gente que já chegou em mim em evento, eu tô lá, tipo, vivendo minha vida, a pessoa chega e fala, olha o que eu tenho no meu celular, e tem o vídeo salvo, e daí a pessoa fala, eu adoro, eu adorei. Aproveitando, dando sequência nisso, eu ia perguntar, porque até conversei com a Thaisa, tem um lado positivo do cancelamento? O que você aprendeu com isso, o que mudou? Você está falando uma coisa positiva agora, que foi a partir disso. De pessoas que gostaram. Uma coisa positiva mas, é isso. Assim, a ponto de assim, você viveria o cancelamento pelo lado positivo? Não, tanto que eu não quis continuar. Porque o que eu penso? Como eu acho que o mundo e a nossa vida são feitos de pessoas, de almas, de espíritos, não dá pra gente ficar brincando com o que faz mal pros outros. Não importa o que seja. Então, se isso realmente estava fazendo mal por pessoas iam morrer de Covid, né? Ia ser um caos no mundo. E tem gente que fala, a pandemia foi boa, e é cancelado por isso. Mas a gente pode ver o bom no ruim, o que, sabe, do limão na verdade, limonada. quando aconteceu a situação, aí não tem mais o que fazer, vamos olhar pelo viés positivo. O que dá pra eu não faria disso. novamente nada que ofendesse ou machucasse alguém. Que, tipo, a pessoa ficar chateada, né? Eu também perdi pessoas próximas, né, com Covid ou por complicações, etc. Isso não me fez bem. Então, como não era um assunto que hoje, analisando, que tem pessoas que até justificava a pessoa se incomodar com isso, eu não faria novamente por esse aspecto. Mas se eu tivesse sido cancelada por outras coisas, eu faria novamente. Até porque a Ariana, braba, briguenta, faca no dente, não tem medo de confusão. Que você não tem medo do cancelamento, Val? Você nem sabia a palavra. Que você falou aí mostra, você fez uma brincadeira, uma inconsequência que gerou tudo isso. Sim. Eu nem sabia o que era, eu não tenho filtro.
Eu costumo dizer, quem gosta, gosta, quem não gosta, para de seguir, porque eu não sigo ninguém para bisbilhotar a vida dos outros. Eu sigo porque eu gosto de ver suas produções, porque eu gosto de ver o jeito que a Japa fala, a Silvia, eu gosto de ver coisa leve e tranquila. Aí eu posto isso. E fora a parte profissional, né, que eu posto ali, que eu tô ganhando dinheiro com isso, a minha pessoal, eu posto as coisas que eu gosto. Eu brinco com a minha empregada, eu falo bobagem, não sei o quê. Eu nunca nem pensei nisso, porque eu não tenho esse filtro, entendeu? Então, nunca me passou pela cabeça. Eu acho que que nem você falou, às vezes a gente tem que ficar se preocupando com empresa, isso vai agradar, aquilo não pode. Meu Deus, você tem que ser você natural e não procurar ofender os outros, ter alguns cuidados, mas se ofender todo mundo, se ficar com tanto mimimi, perde a naturalidade, mas perde, a gente fala sabe? liberdade. Ai, Vamos ser expressão, vamos ser a eu ia gente, falar uma coisa, isso. você, por exemplo, ia ser teve o esse. cancelamento por Liberdade. causa da política, né? Muita gente cancelava o político em si e depois você por consequência. Mas, por exemplo, muita gente assistia e falava, eu concordo. E essas pessoas vieram e te deram reconhecimento por concordar. Eu acho que a gente não tem que ter uma unanimidade de opinião e não tem que chegar numa conclusão. O debate é necessário e é saudável. Só que não pode ter aquele negócio de cancelar um ser humano, uma existência, todo um valor que a pessoa constrói ao longo da vida por causa de uma atitude, seja ela errada ou mal interpretada ou apenas diferente daquilo que você acredita que é o certo. E é isso que acontece na internet hoje. E olha só como é que é. Hoje, como tudo fica gravado e registrado, o cancelamento tem fundamento e ele tem também, assim, todo mundo se sente no direito de cancelar o outro porque eu tenho uma conta no Instagram, você tem também. A nossa conta tem a mesma autoridade. Quem é você na vida para dizer o que eu faço, o que eu deixo de fazer? Começa ali. Em segundo lugar, fica tudo gravado e as pessoas tiram do contexto onde você falou, 5, 10 anos atrás, e trazem para hoje e daí te cancelam no hoje. Te cancelam pela vida inteira, não só pela atitude daquele dia. Se a gente for ver, Gugu, Xuxa, Faustão, todos os grandes comunicadores já sofreram grandes cancelamentos, grandíssimos, só que eles não eram virais. Hoje o cancelamento, além de ser coletivo, mais amplo porque mais pessoas veem lá o teu erro ou a má interpretação da sua atitude, mas também viraliza. Isso mas a Xuxa toma uma voltou, proporção. Né? No meio da política, quando ela veio falar, você fez algum comentário, o vídeo dela da época, ela voltou totalmente para os dias atuais. Ah, ela tá falando isso, não, então isso. Veja um exemplo né? recente, Silvio Santos, um profissional incrível, um super comunicador, um dos maiores da história, né? E daí a galera puxa vídeos antigos dele, fazendo piada de gorda, fazendo piada de mãe solteira. Que não ofendia, que não fazia nada, porque as pessoas aceitavam, era outro pensamento. O cancelamento, muitas vezes, ele é feito tirando do contexto, porque ninguém olha lá que naquele tempo era isso. E realmente você falava pro bem do outro, você tá gorda, vamos emagrecer. Hoje em dia já não se aceita. Então, o cancelamento, muitas vezes, ele é uma tentativa de causar desmerecer uma pessoa ou de derrubar ela por ciúme ou por inveja. Mas é isso que eu tava falando. Vocês não acham que a liberdade de expressão está completamente prejudicada para quem, principalmente, tem medo disso hoje? Claro que tá, mas eu acho que as pessoas estão se privando demais e pensando demais. Perde a naturalidade, eu acho que não pode ser. Como diz a Japa, se no passado chamar alguém ou falar para uma amiga que estava gorda era natural, ou não sei, alguma coisa que desmerecesse, como isso que ela falou, na época era assim, a gente foi mudando e aprendendo. Hoje são outros valores. Ter os cuidados mínimos, mas não ter essa preocupação excessiva. Senão você faz o quê? Você perde a naturalidade, não é mais você. Engessa e daí você está fazendo o quê? Assim, as seguidoras e as agências, as empresas, eles se queixam se você fala coisas que podem ser canceladas. Mas se você fala 100% dentro do script, zero risco de cancelamento, eles não querem você porque você não tem personalidade, porque você não tem criatividade, porque você é um boneco de cera. Hein? É difícil, né? A gente estava falando até aqui nos bastidores que hoje, principalmente hoje, teve uma polêmica aí nacional que envolveu o nome da cidade de Cascavel e de influencers, né? Que a gente estava contando com a Japa que praticam a venda online. Divulgação de apostas. Divulgação de apostas. E uma coisa que antigamente era vista como muito errada, tinha até nome para isso, e hoje se tornou uma forma... jogo de azar. Mas se tornou uma forma assim que você vê hoje mais facilmente dentro da internet, mas que acabou de virar um problema. E aí a gente tava falando, né, Japa, que tem a política de quem gosta de fazer isso e aceita isso e quem não aceita, né? E estão enfiando todo mundo no mesmo bolo, não estão? Exatamente. Por exemplo, nessa questão do cancelamento por causa do apoio às bets, né? Que é aposta, jogo de azar, joguinho e tudo mais, aposta esportiva, mas é aposta, né? As pessoas dão uma maquiagem, sabe? Reembalam uma ideia antiga e vendem como novo, né? Isso acontece em vários segmentos e também nas coisas ilícitas não é diferente, né? Então, nessas casas de aposta, fora do Brasil é legalizado. É jogo de azar, gente, é ilegal aquilo no Brasil. Lá é... você está divulgando, mas está divulgando dentro do Brasil para um público brasileiro, então é ilegal. Tudo ganha uma repaginação. E as pessoas, às vezes, tentam aplicar também cancelamento de classe. Por exemplo, um político fulano de tal foi pego roubando. Nenhum político mais presta?
Não, tem gente que presta sim, tem gente Você que é comentou muito bom. a questão de... Um professor assedia, bate num aluno dentro da sala. Todos os professores não prestam? Não, tem professor que presta. Só que daí com os influencers existe um esforço da mídia tradicional de fazer assim. Influencer usa Porsche e atropela alguém. Eles ficam 30 dias Denegrir a imagem seguidos. da Que daí não é concorrência. um Até porque hoje em absurdo. dia todo mundo é influencer. É. Quem, né, qualquer segmento, qualquer área, qualquer É que assim, coisa. os influencers, essa nova profissão que apareceu há, sei lá, menos de 10 anos, ela roubou os holofotes, ela dividiu com a mídia O tradicional. dinheiro também. E é difícil de aceitar que uma pessoa senta aqui e que de repente ela está dando opinião, ganhando dinheiro e fica rica imediatamente, sem grandes estruturas, sem estudar, sem isso, estrutura, mas muitas são coisas, né? os novos tempos. Aceita que dói menos. Isso aconteceu com as revistas, com as televisões, entendeu? Porque meninas chegaram e aí sentaram na primeira fila do São Paulo Fashion Week ditando moda, coisa que consultoras tradicionais levaram 50 anos e acharam que não iam perder o trono. Perderam, não aceitaram. São os novos tempos. Então, essa nova profissão desbancou e desestabilizou muito a mídia. Em todos os sentidos. Toda vez que eles conseguem pegar um cancelamento de um influencer ou de alguém, eles usam isso para, às vezes, desmerecer uma classe toda, né? Que é o que acontece nesses casos, assim, que a gente tá vendo agora, por exemplo. É errado. Realmente, a pessoa fez errado de divulgar, de postar, de incentivar uma prática que é nociva para a saúde mental e para a saúde financeira de muitas famílias, muitas pessoas. Mas eles pegam o erro de um e aplicam na classe, porque a classe apoiou, porque os blogueiros, porque os influencers, não sei o quê. Mas se a gente for ver, é também o cancelamento uma ferramenta de manipulação. Por exemplo, as pessoas vão falando menos, tendo menos liberdade pela manipulação, pelo medo do cancelamento. Daí você só pode falar o que a maioria das pessoas vai gostar. Você só pode falar o que a maioria concorda. Você não pode nem trazer uma inteligência diferente para uma conversa, às vezes concordando no mesmo sentido, que você já é cancelado por não pensar exatamente igual. Eu vejo que essa prática da internet, ela é nova nas formas e que ela está sendo feita. Mas esse instrumento de manipulação e de condução da opinião pública como um todo e fazer que todo mundo pareça ter a mesma opinião, é algo muito antigo, que não é de hoje que existe, né? Só mudou para nossa profissão, A digamos. forma, né? Entrou e assim, hoje tá na casa de todo mundo, né? Antigamente não tanto, né? Hoje tá no dedinho de cada um, principalmente. Os filhos mesmo, né? Você tem filhos adolescentes já? A Isadora super mexe, ela chega perguntando os negócios, eu já não sei mais. Eu já fiquei na fase assim, eu sou a mãe agora. Tipo, ela vem e me conta os negócios, eu falo, filha, mãe, não sabe o que é isso, nunca ouvi falar. Aí me vem falar os nomes, não sei o que é, meu anjo. Mãe, sabe a nova que eu não geração. sei o quê? Não sei, filha. Gente, eu virei a minha mãe, tipo assim, totalmente, né? Então assim, e eles estão muito mais antenados do que eu, Val. Então assim, a Isadora tá cá, ó. Mãe é assim que faz a senha. Esse dia eu tava assim, moço, qual que é a senha? Por que você tá pedindo a senha, mãe? Ué, amor, você chega no lugar, você pede a senha como? É assim, ó, pegou o celular, passou a senha, isso aqui é assim que você pega a senha do lugar. Isadora! Eu falei assim, eu nem sei, como é que você aprendeu isso? Tipo assim, eles estão assim, né, gente, anos-luz. Mas eu vejo, por exemplo, agora tá numa moda que eles querem tirar foto de costas. Os adolescentes, eles não querem mais mostrar o rosto. E aí eu peguei e falei pra ela, minha filha, mas por que tirar foto de costas? Ah, porque as costas é mais bonito. Eu falei, quê? Eu não tô vendo tua cara. Entendeu? E assim, eu acho que vem tudo nisso. Medo de ser criticado, medo de te zoarem, medo de não ser o suficiente. Medo... Você tá vendo? Como tá isso que tá incrustado cada vez mais. Isso é uma geração que não sabe qual é o seu futuro, né? Entendeu? Porque a gente se posicionava, e eu até hoje me posiciono. Claro, a gente gostou, que nem eu disse, gostou, não gostou, vai embora, sai daqui. Eu não me preocupo com a sua vida, entendeu? E aí já toda cheia de medo, querendo agradar, eu com acho tudo que isso, tem meu Deus. vindo, quanto mais novo, mais filtrado. Ou é aquele que levanta a bandeira, né? Do foda-se. Sou do foda-se de um segmento. Sou isso, e é isso, e sou feminista, eu pelo embaixo do braço, sou vegetariano e abraço. Ou aquele que levanta super a bandeira, ou então que fica Medo se de cuidando, tudo. que tem medo de se pronunciar, né? Só que isso fragiliza. A gente sofreu uma contradição, as pessoas se oporem à nossa opinião. Isso é enriquecedor Fortalece. também. E fortalece por dentro a pessoa, dá ferramentas para ela ir pro mundo e lidar com o que E a quer que pessoa ser seja. diferente também, né? Tão legal as pessoas terem opinião diferente, Isso que é ser bonito, é diferente, você ser conviver. você mesmo. Você pode ter uma opinião e outra, a gente ser amiga igual, entendeu? Exatamente. Agora há pouco eu ia falar uma coisa. Tem um meme que eu adoro o humor inteligente, humor ácido, humor a respeito de assuntos sérios, sabe? Tipo política, saúde, educação, religião. Eu acho interessante. Faz você pensar diferente sem a ofensa daquilo que fere o teu ego porque não concorda com você, sabe? O humor leva para esse caminho. E tem um meme que fala assim, estou aqui com os meus amigos e a nossa conversa em 10 minutos já feriu 10
direitos humanos, nenhum advogado ia querer nos defender. Sabe, uns memes parecidos assim, mas nesse contexto, de que às vezes entre amigos você fala várias coisas que você poderia ser cancelado. Totalmente. Mas como não sai dali, ou daí se você não é tivesse alguém ali cancelado. no meio, E daí, poderia por te que que cancelar. quando, Sim, e por mas que quando é na internet uma opinião diferente e que não te agrada a ponto de cancelar, te dá o direito de falar, vou lá no seu emprego fazer você perder o trabalho, você devia perder a guarda dos filhos. Eu me ameaçava no Ministério Público, na época. Seu Instagram vai para o Ministério Público, você está aqui levantando, não sei o que, não sei o que. Porque aí eu falava assim, tá bom, vai lá, tá tudo certo. Mas, gente, o que vamos levar dessa condução, né, de falar da política do cancelamento? Então, que o lado positivo dela é difícil de enxergar, né? Mas assim, levanta situações talvez para a sociedade que talvez pra gente poder discutir, tentar entender um viés. Eu acho que tem um lance muito inteligente a respeito do cancelamento pra gente pensar individualmente. Porque com certeza você, Thaisa, você, Val, vocês já quiseram cancelar alguém? Quando vocês Eu viram? nunca. Eu nunca. Porque a gente é de uma cultura de paz. Mas eu não é que ia eu paro perder de o seguir tempo. quando eu não Mas gosto. você cancela pra você mesma. Porque nós somos pessoas mais não, da minha desenvolvidas. vida. A gente quer tem dizer, uma vida boa, a gente tem mais o que fazer. eu se não gostei né? do que a pessoa falou, eu não gostei, Tá só bom, parei de seguir. seguir. Pronto, Beijo no acabou. coração, silêncio. Às vezes nem paro de seguir, só Eu silencio. paro. Não, eu paro de seguir. Silencio lá Eu e paro, falo, porque vai, fica aparecendo. Uma pessoa ficou aparecendo pra mim ali, eu não gostava. Eu entrei, comecei a seguir e gostava. Depois eu falei, aí começou a aparecer, eu falei, por que eu tô discutindo com ela? Para de seguir, daí parou de aparecer. eu nem Então, discuto. às vezes a gente quer discordar de alguém, às vezes até pela atitude da pessoa. Eu mesma, como eu vivo muito na internet, eu sou às vezes invadida por uma emoção que não é minha, por um hábito que não é meu. Eu queria até cancelar aquela pessoa, mas daí é hora de quem tá em casa, quem tá assistindo a gente, quem tá vendo, falar, quando você sentir vontade de cancelar alguém, olha pra dentro. Fala, por que eu tô querendo cancelar essa pessoa? O que dentro de mim tá consoante ali, Ou a tal tá da vibrando empatia também, né? com aquela pessoa e que tá me incomodando tanto a ponto de eu ser tomada por uma emoção e querer não cancelar é aquela real. pessoa. Essa briga não é minha, essa evolução não é minha. Eu tô no meu caminho evoluindo, aprendendo e ela tá no dela. Ou então outra pessoa realmente tá errada, tipo, literalmente errado. O que ela fez tá errado, ela não tá consciente. Fazer um trabalho de falar, esses tempos mesmo aconteceu. Com duas blogueiras eu cheguei e falei, amiga, hoje não é dia de você fazer isso que você tá fazendo, não é dia de postar o que você tá postando, né? Por exemplo, caiu o avião aqui em Cascavel, eu falei, gente, vamos ter um pouco mais de empatia. Não é um cancelamento que vai da minha boca para a boca de outra pessoa, é da minha boca para o ouvido de quem precisa ouvir e falar, amiga, não é por aí, pensa bem. Então, a educação é o oposto do cancelamento, a conversa, o diálogo, a instrução. Quando você sentir vontade de cancelar alguém, pensa assim, eu tenho para contribuir, falar alguma coisa que essa pessoa possa se educar através do meu conselho e mudar a atitude dela, ou então esse cancelamento está vindo muito forte de dentro de mim, porque na verdade isso está beliscando num recalquezinho Eu acho que é meu. até bíblico, né? Falar, não faça para outro o que você não gostaria que fizesse para você mesmo. Eu acho que é aí que mora, né? É você pensar, Se tiver todo eu esse gostaria de filtro, não estar acontece. nesse lugar? Não. Então eu vou fazer isso? Não. Né? E amanhã ou depois pode ser você. E não é só quem trabalha com a imprensa, não é só quem trabalha com a mídia. Muitos empresários são cancelados porque lá no estabelecimento dele aconteceu tal coisa. A pessoa não teve nada a ver com o problema, mas ela pagou. Né? Eu então, todo mundo pode quero, ser. aproveitando que eu vi que já está indo para o final, aqui a Thaís está se encaminhando, eu já porque, conheço assim, os traços. Eles me aceleram, o Val fica ali. Eu deixo que ela vá. E aí Mas eu começo, né? Eu já reconheço os sinais. Eu queria dizer, do cancelamento, para mim segue a mesma coisa, não tenho, enfim, não me preocupo com isso. Eu queria deixar declarada aqui a minha admiração pela sua inteligência, sua capacidade, a sua beleza. É sério, você é uma mulher, tanto que eu fiquei tão... Eu sei disso, mas a gente tem convivido pouco. Você é muito inteligente, você é descolada, simpática, sabe fazer as coisas. Então, parabéns para você, pro Álvaro e para as crianças que vão vir, porque eu já tô te casando. Você é muito inteligente, muito bonito. Você renderia outros pods, por exemplo, queria saber o que você fez na sua boca. Mexeu na boca. E até... Então, bocão. Não acho, eu sei. Bocão. A gente mexe em tudo. Mas é que a boca tá bonita. Lembra daquela entrevista que me perguntaram, o que você já fez? Eu falei, gente, em mim só o cabelo é meu. O cabelo é? Agora nem o meu cabelo não é, gente. O meu não é. Não, é natural, mas é pintado. Ai, gente, Obrigada, mas dá Val. mas De você vale por é mil. verdade. Olha, na entrevista dá pra ver isso, não dá? Você é Muito. inteligente, sabe falar, você tem profundidade. E você tem uma capacidade que eu descobri quando eu te conheço. Aquilo que ela não sabe, ela vai e estuda. E vai e grava. Coisa, e dá a volta por cima também, né? De Então, uma situação que, por exemplo, uma situação que muita gente poderia super se abalar, poderia, enfim, você realmente deu a volta por cima, mostrou que
muitos estavam errados, conseguiu mostrar para muita gente que talvez que se desagradou no momento que não era o que você queria fazer. Isso é uma virtude, né? Dar a Não volta por insistir cima. no erro, né? Exatamente, isso é inteligente. Eu acho assim, não foi uma coisa que eu fiz pra ferir, mas se feriu, não foi legal. Me perdoe, né? acabou Por exemplo, aqui. alguém joga uma pedra pra cima, não foi pra pegar em ninguém, mas se pegou, desculpa, não vou jogar mais. Não vou jogar mais. Eu acho que a minha atitude foi mais nesse aspecto, Foi, sabe? então isso que é muito legal, né? É muito legal ver isso, né? Então parabéns já por ter passado, por isso ter ensinado todos nós um pouco, Claro, né? eu aprendi Porque muito sobre todo mundo cancelamento. aprende, né? Enfim, é inteligente de quem consegue aprender, né? Com o que acontece com o outro, né? Que, enfim, então a gente aprendeu muito com você. Foi muito bom bater esse papo sobre um assunto que eu acho que gera medo. E cedo ou tarde pode acontecer com qualquer um. Gera confusão e cedo ou tarde pode acontecer com qualquer um, exatamente, que nem a Japa falou, né? Antes de ir embora, quero agradecer pelo convite. Que podcast lindo vocês têm feito. O programa tá bem legal. Eu assisto os recortes, assisto tudo. Acho incrível. E o ambiente tá lindo da Volta de Presente. Tá de Gostou? parabéns. Esse prédio é um presente pra Cascavel, né? Live, É da lindo Bal. demais. A gente vai mostrar mais nos stories. Obrigada, né, Obrigada. parceirão Val? Eu que tenho Bora que pra próxima? agradecer as duas. Obrigada. Obrigada, Japa. Obrigada por se dispor a estar aqui com a gente hoje, viu? Um beijo. Imagina.